Justiça no Bairro é um dos programas sociais que eu diria talvez mais influentes do Brasil, porque ele virou modelo para vários estados e nasceu aqui no Paraná. É orgulho nosso. E como tudo que é bem feito, tudo que é bem sucedido, tem uma mãe por trás, e é com a mãe do Justiça no Bairro que nós vamos conversar hoje, doutora Joeci Camargo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e nesse ambiente agradável, né? Doutora, eu fiz algumas anotações aqui para não me esquecer, tá? Mas a primeira delas, e acho que é a principal para falar sobre Justiça no Bairro, é a seguinte: quando a doutora criou o programa, qual que era o problema concreto da população paranaense que a doutora queria enfrentar? Bom, primeiro tem que começar lá atrás. Eu sou oriunda da Defensoria Pública. De uma Defensoria Pública que era ligada apenas a advogados que eram contratados pela Secretaria de Justiça do Estado do Paraná. Não havia a instituição Defensoria Pública. Usava o nome por causa da Secretaria. E naquela época eu trabalhava como defensora pública. Então eu sabia muito bem de todos os problemas de que as famílias vulneráveis elas precisavam. Então, principalmente problema de família. Era aquela guarda, aquela separação, era o reconhecimento de paternidade, enfim, todos os problemas advindos da estrutura ou desestrutura familiar. E mais interessante que naquela época em que eu era defensora pública, eu atendia a família em virtude do atendimento que eu fazia no presídio. Porque eu era advogada da Penitenciária Central do Estado do Paraná na época. Então, eu tinha 300 José sobre minha responsabilidade. Nossa. E, em função disso, acabava refletindo nas famílias deles que vinham buscar ajuda e eu acabava atendendo. Então, tudo começou ali. Quando me tornei magistrada, passa pela tua cabeça como você pode ajudar essas pessoas. Isso é um juramento que eu já havia feito quando assumi a magistratura. Isso, um juramento que eu pensei lá atrás, quando estava fazendo o concurso, de ser um juiz mais voltado a atender a população vulnerável, mais para você ajudar, para você constituir direitos mesmo, principalmente na aquisição da dignidade da família. Então, da dignidade como um todo. A partir deste fato, você passa, como magistrado, então, a ter as portas do seu gabinete aberto. E você propicia com quê? Que as pessoas mais vulneráveis tenham liberdade de chegar até você. Isso aconteceu a minha carreira inteira. Aí, quando cheguei em Curitiba, eu entrei na magistratura, passei no concurso em 1986, e quando eu retornei para Curitiba, foi em 1995. Quando você vem para cá, você vem com toda aquela ideia de que você pode atender todo mundo, que você pode trabalhar, ou seja, que você é dono de um pedaço, ou seja, de uma comunidade que é toda de tua responsabilidade. Aí você chega aqui, o volume é muito maior. Aí um belo dia eu estava assistindo a televisão e o jornal mostrava assim aquela fila imensa de pessoas. Era no sol, era na chuva, aquelas filas intermináveis na porta da Defensoria Pública. E aí eu dizia, gente, isso aqui é tão fácil que a gente pode resolver. É só ir atender essas pessoas de uma maneira mais desburocratizada, com mais afetividade e com o apoio das pessoas que podem realmente fazer a diferença. E quem que pode fazer a diferença? Na realidade, você sabe a resposta, os alunos. Então, eu comecei a buscar a ideia de fazer um programa de atendimento a essa população, mas voltado a finais de semana. Então, você iria estabelecer um lugar, que seria nas ruas da cidadania, e como nós, na época, nós tínhamos 7 ruas de cidadania, a cada 15 dias você iria numa rua. Claro. Com quem? Com as 3 faculdades inicialmente. Nós começamos com a Tuiuti, com a Federal e com a PUC e depois com a Curitiba, que seria a 4ª faculdade. Mas no início foram com as 3. Isso foi em 2000 2003. 2003. E ali você
quando você observa todo aquele volume de pessoas, porque pegamos a primeira rua como parâmetro, que foi lá no Bairro Novo. E naquela época, as pessoas que não acreditavam muito que aquilo fosse dar resultado, eu dizia assim, só está na minha cabeça. Eu disse, sigam-me. Falava tanto para os professores como para os defensores públicos, e eles todos acreditavam em mim. Confia que vai dar certo. Confia que vai dar certo. Eu disse, sigam-me, e vou fazendo, porque eu tinha tudo planejado. E por mais que eu colocasse no papel, eles não conseguiam compreender. E quem já trabalhou na Justiça no Bairro, às vezes é difícil de compreender toda uma estrutura que é feita. E quando chegamos na Rua de Cidadania, do Bairro Novo, estava lotado de gente. Nossa. Então, ele não começou pequeno. Ele começou com uma proposta para atender a população que está em casa, em final de semana, e que está disposta a buscar o seu direito, ou esclarecimento, uma orientação, ou muitas vezes um afago, um acolhimento. E ali passamos a fazer justiça. Alunos das 3 faculdades, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e na época o que era mais interessante é que nós não tínhamos a estrutura que temos hoje. Então, a Rua da Cidadania tinha no Liceu do Ofício 8 computadores. Nossa. Esses 8 computadores serviriam, então, só para fazer a audiência, ou seja, finalizar. O primeiro atendimento, que era a petição inicial, que seria homologada nesta audiência, ela era preenchida nas petições que vinham semi-prontas e que você tinha que colocar, tanto nas procurações como nas petições, o nome das partes, endereço, a qualificação, tudo, a caneta. E só a audiência que ia para o computador. Isso, na época, nós tínhamos o Pentium. E nós tínhamos aqueles disquetes quadradinhos que essa geração de hoje nem imagina o que é. E com aqueles disquetes, nós conseguimos, nos 8 computadores com professores, fazer as audiências. Eu assinava e entregava na mesma hora um mandado de averbação, um ofício de desconto em folha de pagamento, o alvará para levantamento de dinheiro, o mandado para retificação de nome. Ou seja, a população saía de lá feliz, alegre. Com o problema resolvido de verdade, resolvido, né? E aquilo que começava às 9 horas da manhã e que tinha hora para terminar, que era às 17, porque era ininterrupto, nem na hora do almoço parava, e como não para até hoje, nós chegávamos muitas vezes em casa além das 2 horas da manhã. Então, esse foi a razão de tudo, de fazer uma aproximação e liberar as filas da Defensoria Pública. Eu me lembro que em 2006 ou 2007, pela Unibrasil, nós atuamos, ainda acadêmico, né, com um pouco menos de barba, nós atuamos ali e realmente era uma loucura, né? E vinha toda uma estrutura, que daí eu não sei se era custeada pela faculdade ou se fazia parte do programa ali do judiciário, que vinha a máquina e uma pessoa para fazer pipoca para as crianças, daí vinha a cama elástica, vinha não sei o quê, para enquanto os pais estavam ali tentando resolver os problemas deles, acontecia que havia um entretenimento para elas, quer dizer, havia mais um atrativo. Ainda é assim? Ainda é assim, porque o meu maior parceiro chama-se FEComércio. Legal. Então, a FEComércio, através do SESC e do SENAC, eles montam uma estrutura que você pode levar não só as tuas crianças, ou como levar qualquer outro tipo de pessoa que precise também de uma possibilidade de distração. Né? Então, tinha jogos de gama elástica, jogos de xadrez, filmes, orientações, além de todos os serviços da Prefeitura Municipal da localidade. Claro, já aproveitava para resolver problema de documento. Desde vacinação, doação de sangue, coisas que ninguém imagina que acontece no Justiça no Bairro. Não é só a parte do direito, mas também temos diversos serviços que concorrem àquilo que a população daquela localidade necessita. Porque, se você olhar que nos 2003, 2004 e 2005, os 3 primeiros anos, foi dirigido praticamente a Curitiba.
Uhum. Né? Aí depois, ainda em 2005, nós começamos a sair um pouquinho de Curitiba, a pedido de alguns juízes, e começamos a ir para a região metropolitana e acabamos indo para o interior do estado, como até hoje. E ali nós precisávamos o quê? De apoio, não só dos diversos parceiros, mas também de faculdades, das prefeituras, das câmaras municipais e também Rotary, Lions, todas essas instituições que viam no programa Justiça no Bairro uma chance de levar também aquele ideal de servir. Então, concorrem muitas pessoas, muitos serviços que traduzem em resultado efetivo para a família, desde uma perícia para curatela. A doutora tocou num ponto interessante, que é a demanda, vamos dizer, vindo dos juízes, das varas do interior, pelo serviço que estava sendo prestado, né? E eu me lembro que, na ocasião, foi, de certa forma, ajudado a dar um alento ali, salvo engano, para a vara de família de Pinhais. Sim. Que eu me lembro que estava numa situação em que tinha um processo que estavam parados há muito tempo, não por vontade de ninguém que trabalhava lá, mas por um excesso de trabalho, por um volume absurdo que tinha. Os processos ainda eram todos em papel, né? A doutora bem lembra. Para quem está agora no curso de Direito ou saiu do curso de Direito e não pegou o processo de papel, era aqueles livrinhos, né? Cheio de folhas dentro, que a gente tinha que tomar todo o cuidado do mundo, porque nenhum papel podia sumir dali. E tudo era enfileirado em papel A4 ali, e era um transtorno você transportar da vara um monte de processos para cá e para lá, né? E aí a gente chegava na vara e via aquelas mesas cheias, né, de processos. Você lembrou algo que é muito importante, que o objetivo do Justiça no Bairro não era só atender aquela demanda espontânea ou a demanda reprimida, que ainda não ingressou como processo, mas também facilitar o acesso dessa população dos processos que estavam em trâmite. Por quê? O processo, eu sempre digo, até hoje, e dizia na época do processo em papel, que eram aqueles volumes, às vezes, de andar, né? 18, 20, 30 volumes, de que o processo tem vida. Ele chora, ele reza, ele pede. E ele permanece na tua mesa vários dias. E quando ele sai, ele volta correndinho. Porque é um processo de família. Ali tem famílias, tem crianças. Tem prioridade. Tem idosos, tem pessoas com deficiência que precisam de um resultado. E Pinhais, que foi uma das primeiras ali do interior, Piraquara e Pinhais, principalmente Pinhais, nós tínhamos um volume muito grande de audiências da vara de família e de perícias de curatela da vara civil. Então, naquela época, eu precisava de médicos. E muitas vezes as prefeituras não conseguiam disponibilizar um médico porque eles tinham receio de dar um diagnóstico. Quando o diagnóstico é simples, diante de todo aquele volume de exames que está ali dizendo que aquela pessoa tem aquele CID, ou até mesmo pela simples visualização de você detectar que é uma síndrome de Down, que é um autismo gravíssimo, ou que é uma demência numa pessoa, tudo aquilo que você pode visualizar. Então, os médicos, às vezes, tinham dificuldade de serem perquiridos, né? Como se fosse aquilo uma perícia no sentido técnico, né? E não. Era mais uma comprovação diante de todo aquele resultado dos exames que eram feitos na própria prefeitura, que eram eles mesmos, muitos dos médicos que ali estavam, que davam aquele diagnóstico e que medicavam aquelas pessoas, só que agora eles precisavam ser, até então, interditados. Hoje, curatelados. Então, muitos e muitos daqueles processos eu busquei ajuda em médicos do Exército, como é até hoje. Aí começa aquela procura de você ver parceiros para te ajudar. E eu sempre tive muita sorte, porque eu chegava e conversava, e eles acreditavam em mim, diziam, não, vamos ajudar a doutora Joyce, vamos, na época eu era juíza da 4ª Vara de Família, e como era muito grande, o volume era processos que estavam lá parados, que ocasionou até de nós pegarmos processo em que a parte já havia falecido. Nossa. Isso no Paraná inteiro. Não foi esta ou aquela comarca, porque o volume era imenso. E aí nós começamos a levantar esses processos.
E não passou só pelas curatelas. Aí as audiências de família, que eram muitas audiências, e a juíza não dava conta, ou o juiz não dava conta. Isso no Paraná todo. Isso facilitou porque nós levamos uma estrutura de alunos que eram capacitados pelos professores, por mim e pelo Ministério Público. Então, nós tínhamos uma vantagem, porque na época nós não tínhamos o curso de conciliação ou mediação, mas nós usávamos a nossa sabedoria, ou seja, aquela tua vontade de querer ajudar o próximo, principalmente, a boa vontade do aluno. Então, quando o aluno conseguia fazer um acordo, era uma alegria imensa, porque a única coisa que ele queria saber se estava certo, se isso aí ia traduzir em efetividade na hora de um descumprimento ou de uma execução. A única coisa que o aluno queria. E o que nós desejávamos, então, até então, como juiz ali no caso, era que se realizasse a situação daquela família. Se aquela família estava desestruturada até aquele momento, ela poderia recomeçar num momento mais harmônico daqui para frente. Porque então estava estabelecida a guarda, estava estabelecido o direito de visitas, estava estabelecida a pensão dentro das possibilidades. Sem aquela briga interminável em que uma parte fala, a outra reclama e aquilo não tem fim. Então, ali você ouve os dois ao mesmo tempo e muitas vezes a sensibilidade do aluno é extraordinária. É a vontade de fazer acontecer, né? Porque, de fato, eu me lembro que dava aquele sentimento de vitória, né? Conseguir conciliar. E é bem o que a doutora falou. Era só uma questão de saber, e agora? Será que eu esqueci de alguma coisa? Né? Porque inexperiente, né? Você fica naquela dúvida se, de fato, você foi bem, você quer mostrar serviço para todo mundo. Tanto para quem está ali conciliando, né? Na autocomposição, quanto para o pessoal que está supervisionando. Me lembro muito disso. Mas é legal ressaltar um ponto importante também, que quem participa do Justiça no Bairro põe o pé no chão. Com certeza. Porque a pessoa ela participa de discussões que estão fora da bolha dela. Então, a pessoa que acha que só brigam por conta de milhões ou de milhares de reais, está lá vendo pessoas discutindo por dezenas de reais, por R$ 50 de diferença numa pensão, que faz muita, muita diferença na vida dela. E eu me lembro disso. Eu me lembro de um colega olhar para mim e dizer assim: você acredita que eles estão brigando por causa de R$ 20? Falei, sim, faz muito sentido. Você perguntou quanto cada um ganha? Ah, sim, porque um ganha tanto. E na época, o salário mínimo ainda, né, da época nominal muito inferior ao de hoje, né? E eu me lembro dessa discussão e eu falei, sim, é de se esperar. Lembra que a gente está falando com população carente. Aliás, o programa ele é um mutirão que leva um monte de serviço, como a doutora falou, para bairros e para cidades, e normalmente a demanda vem de onde tem um grau de vulnerabilidade extremo. Muito grande. Né? Qual que é a maior dificuldade para conseguir movimentar isso da capital para, sei lá, para o outro lado do estado, para um lugar perto de Foz do Iguaçu, por exemplo? Nós tentamos fazer uma reunião, ou seja, então, se eu vou para, você citou Foz do Iguaçu, digamos, eu vou para Foz do Iguaçu. Então, primeiro eu vou fazer o diagnóstico. Então, eu faço uma reunião e ali eu estabeleço, junto com a Prefeitura Municipal, junto com os juízes, eu tenho que saber primeiro com os juízes qual a necessidade deles, o que eles pretendem, o que eles necessitam. Seja no juizado especial, seja no civil, seja na família. Você pode levar para o Justiça no Bairro uma demanda de trabalho jurisdicional que facilita em muito o dia a dia do magistrado. Porque aquela audiência que seria longa por ser litigiosa, ela passa a terminar num acordo que facilita a vida das pessoas e também libera a pauta do juiz para outras coisas. Então, digamos que você tem um acúmulo de audiência lá no cível de curatela, ou que você tenha um acúmulo de audiência na família. Você vai marcar aquelas audiências até a data do evento e você libera a pauta do juiz inteiro. A partir do momento que nós vamos embora de lá, a pauta do juiz está limpa. Ele está zerado. Ou seja, ele teve... Aí você vai me dizer assim, mas muitas pessoas vão dizer assim, mas como que se faz isso? Vai precisar de uma equipe grande. A equipe sempre foi grande. São em torno de mais de 100 computadores, 100, 150 computadores.
Cada um daqueles notebooks é uma sala de audiência. É como se fosse um fórum. Ali você tem 2 alunos, ali você tem professor, você tem juiz, você tem Ministério Público, em que você vai dar atenção especificamente para aquela parte. Aquela parte, ela tem um atendimento VIP. Porque ela está vendo toda aquela movimentação para ela. Ou seja, então eu existo. Eu sou importante. Para nós, naquele momento, é. Então, nós não reunimos só a população da cidade de Foz do Iguaçu, mas da comarca. Então, concorrem as demais cidades circunvizinhas e outras além ainda da comarca, para que possam encaminhar para o local do evento as suas pendências. Então, as prefeituras se reúnem e levam, às vezes, com ônibus. Então, digamos o seguinte, hoje eu tenho uma dificuldade de fazer carteira de identidade para as crianças. Sem problema nenhum. Nós vamos levar a carteira de identidade. Qual a correlação que você teria da carteira de identidade com a parte jurisdicional? Todas. Por quê? Quando a carteira de identidade vai, o pai não precisa levar a criança. Eu vou assinar por eles. Então, eles saem no ônibus da escola, vão passar um dia cívico, levam a certidão de nascimento, os professores, vão lá 40 alunos naquele horário, daquela escola. Chegou lá, serão atendidos, tem a Polícia Civil que vai orientar também várias coisas, o perigo das armas, mostra uma série de atividades, o trabalho que eles fazem em benefício da população, que você não precisa ter medo, que você pode confiar. Então, ele tem um dia cívico. Fora isso, ela vai fazer o seu primeiro documento. A criança se sente muito importante porque ela está ali. Aí ela faz seu documento. Mas digamos que tenha nos outros atendimentos, não só das crianças, mas que tenha adultos, que cheguem lá, pessoas idosas, que estejam com problema na sua certidão de nascimento ou de casamento. Principalmente quando o nome está errado. Muito nome de pessoas estrangeiras, elas são escritas, datilografadas ou foram na época, ou digitadas até mesmo hoje, pela forma como se ouve. Sim. E totalmente errônea ao nome real, ao sobrenome de família. Então, precisa ser retificado aquilo para sair a nova carteira de identidade. Ou, muitas vezes, não tem a naturalidade. Falta a naturalidade. Nasceu aonde? No Paraná. Mas aonde? Em que lugar do Paraná? Ou, muitas vezes, o nome que ali está não existe mais. Já hoje é um município, mudou de nome, era um patrimônio, pertencia a determinado lugar e hoje não. Então, tudo isso chega na identidade, o funcionário, o policial passa para nós e nós fazemos a retificação na hora. O juiz assina, o Ministério Público acompanha, advogado da defensoria ou da universidade que nos acompanha, e a parte já sai correndo e vai levar para o cartório. E no dia seguinte, já traz a certidão feita para poder fazer a sua carteira de identidade com toda a correção necessária. Dá para dizer, então, que o programa, o que ele mais entrega é dignidade para essas pessoas? Com certeza. De todas as maneiras. Vou te contar uma história, posso? Por favor. Para mostrar o alcance. Isso tem histórias maravilhosas. Nós estávamos em Cascavel, foi ali em 2019, se eu não me engano. Foi 2019, foi um pouquinho antes da pandemia. E nós já sabíamos, durante o período de 90 dias, que é a preparação do evento, leva 90 dias para preparar cada evento. Nossa. Tá? E a preparação dos eventos, eles são simultâneos. Ao mesmo tempo, eu faço 4, 5, eu vou fazendo, viajando, vou fazendo reunião, vou dizendo o que eles querem, o que eles precisam, e vou buscando ajuda. É a turnê do Justiça no Bairro. É o pessoal diz assim que é o exército do bem. Show de bola. E aí, já sabia que tinha esse problema, era um cidadão, né? Eles orientei para as assistentes sociais da prefeitura que levassem, buscassem, fizessem busca nos cartórios para ver se ele tinha o documento dele, se ele tinha a certidão de nascimento. E foi feita essa pesquisa inteira no Brasil, em tudo, da onde ele passou ali, que é só nessa região, que ele sempre morou ali naquela região, e ele chegou em Cascavel, totalmente abandonado, as unhas do pé dobrava assim, aquela barba imensa,
muito, muito sujo, né? É uma pessoa andarilha. E passou na casa do seu Francisco. Pediu um prato de comida. Ele mal falava. E o seu Francisco disse assim, não, além de te dar um prato de comida, você vai tomar um banho. Pessoa rara. Ele tomou banho. O seu Francisco deu uma veste de roupa, ele aceitou. E comeu ali na área do seu Francisco. Como tinha um depósito, uma balança, alguma coisa assim, próximo dali, ele estava ficando lá. E aí ele vinha ali no seu Francisco todos os dias. Durante 5 anos. Esse era o caminho. E quando precisava de ajuda da prefeitura, a prefeitura ajudava. E o seu Francisco também recomendava fazer uma jardinagem aqui, e ali ele foi. Só que você percebia que era uma pessoa com deficiência mental. Mal podia falar. O que nós podemos fazer por esse cidadão? Então, vou fazer, então, a certidão de nascimento dele, porque ele não tem. Então, vamos lá fazer a lavratura da certidão de nascimento tardia. Sim. Com os dados que nós tínhamos ali. Fizemos a certidão de nascimento. Saiu na hora a certidão. Aí eu perguntei para ele, então vamos fazer a carteira de identidade dele agora? Vamos. A Polícia Civil levou ele até lá e fez a carteira de identidade e voltou para mim. Aí eu olhei para o seu Francisco e disse, seu Francisco, ele vai precisar de alguém que cuide dele. Ele tem direito a um benefício. Ele vai precisar ser curatelado. E se eu fizer a curatela? O senhor poderia ser o curador dele? Posso. Do nosso lado ali, os estudantes, eles choravam, porque era algo assim que... Como, né? É um andarilho. Aí eu perguntei para ele, por que o senhor faz isso, seu Francisco? Porque eu tenho 2 filhos, doutora. Os meus 2 filhos são doutores. Doutores. Todos os 2 têm doutorados. Essa minha filha que está aqui, ela tem doutorado. Ela é bioquímica. E o meu outro filho é engenheiro, se não me engano, no Mato Grosso. O que eu posso retribuir a vida? Que é o que eu digo. Eu tenho que retribuir a vida tudo que ela me deu. E aquilo me emocionou muito, que são palavras que eu geralmente digo. Foi feita a curatela, foi feito o exame, o médico confirmou todos os diagnósticos e foi feita a curatela. E todos os documentos entregues a ele, e foi feito, então, o único que não saiu na hora foi o previdenciário, que era o benefício. Que daí o advogado entrou com o pedido da própria faculdade. Você veja, hein? É o resultado... Tudo, a vida dele. Ele resultado nasceu completo. Ali. Completo. Completo. Ele ganhou o combo, né? Ganhou. Uhum. Você vê, e é dignidade. E é por isso que o Justiça no Bairro é tão replicado, ou pelo menos se tenta replicar, né, na maior parte do Brasil, onde se consegue, obviamente, mas é digno de aplauso mesmo. E nessa de organizar esse pessoal todo, porque por trás, como a doutora falou, há uma estrutura muito grande e complexa. Qualquer estagiário e qualquer advogado que, de repente, queira se habilitar para voluntariar, para fazer parte, ou pode também ser de outras áreas, a pessoa só quer ir lá para ajudar a fazer a triagem? Pode, tranquilo. Muitas vezes os advogados vão lá e dizem assim, olha, eu vou assumir 10 ações. Olha, que legal. Quero assumir na área da família, eu quero assumir na área civil, eu quero assumir na área criminal. À medida que vai chegando, isso no litigioso, né? Porque daí nós atendemos o litigioso, porque os advogados vão ter que tocar aquelas ações. Sim. Porque no consensual, a própria Defensoria Pública que nos acompanha já faz na hora e sai tudo pronto. E né? já pega pelos dois. Pelos dois, ou a própria faculdade. Mas o litigioso, daí os advogados muitas vezes comparecem ali e nos ajudam, que é muito importante, porque sabem da natureza da doação. Dá para qualquer um chegar ali ou precisa passar por um curso específico antes do tribunal? Como é que está isso hoje? Não, pode, se ele já é conciliador, ele pode participar. Porque muitas vezes acontece quando as pessoas chegam ali, elas já estão praticamente certas do que elas vão fazer, precisam apenas de uma orientação ou outra. Mas tem, às vezes, outras que são audiências que estão em trâmite nas varas.
e que precisa de conciliador porque há necessidade de uma interferência. Aí vale a pena os conciliadores. Agora é interessante, porque se você for numa vara comum, você chega lá, você tem um ambiente onde o litígio está instalado. Sim. Onde você vai ser advogado de uma das partes, ou quando você vai mediar determinado ou conciliar determinado envolvimento entre duas pessoas que estão desestruturadas no seu âmbito familiar. Então, o ambiente é mais, assim, rude, né? Digamos assim, mais difícil, né? Uhum. Até você fazer com que aquilo lá fique mais amistoso. Na Justiça no Bairro, o ambiente é diferente. Ele é promissor para a conciliação. Porque as pessoas que ali estão, elas chegam com o espírito de uma conciliação. Elas chegam buscando uma resposta de efetividade. E isso facilita com que qualquer um, seja o aluno, seja o professor, seja o advogado, seja o juiz ou o Ministério Público, facilita para eles uma decisão. Porque a pessoa está aberta para isso. É diferente, né? É um ambiente que é propício, né? E ajuda a fazer a pessoa acreditar que vai dar certo. Porque eu acho que o primeiro passo é a crença, né, de que vai dar certo. Principalmente porque é muito importante, muito interessante dizer que quando nós fazemos toda essa movimentação, nós também fazemos a movimentação do casamento coletivo. E eu ia falar dele agora. Quando você faz aquela chamada do casamento coletivo, a cidade se envolve. Então, por quê? A cidade se envolve porque ela vai providenciar aquele terno que está no guarda-roupa, aquela gravata, aquela camisa, aquela calça, aquele vestido de noiva, aquele vestido de festa, aqueles adereços. É o salão de cabeleireiro que se reúne com outras cabeleireiras. Vamos lá ajudar, vamos deixar as meninas bonitas. Então, esse ambiente de solidariedade, de realização, de afeto, de você se doar, faz com que essa harmonia se estabeleça às 9 horas da manhã e vá até o final do evento às 5 horas, quando começa o casamento. Por quê? Porque é um preparativo. Tudo se envolve. E você vai lembrar que você participou, não existe abertura no Justiça no Bairro. Ele já começa trabalhando. Começa começando, é. Não existe abertura. Ah, vamos falar isso, vamos falar aquilo. Não. Não. O momento da prestação de contas é no casamento. É ali que a gente presta contas. Qual foi o maior número de casamentos celebrados em um dia, doutora? Lembra? Tem esse dado? Sim, na Arena. Quantos casais foram? Na Arena foram 2.000 casais. 2.000 casais. Entrou pro Guinness? Já entrou em 2015. Em 2005 já tinha entrado com 1.534 casais. Nossa! E também foi em plena pandemia, foram 3.093. Esse foi o maior número. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Olha, todo mundo achava que se separariam mais na pandemia, Não, casou mais, então. 3.093. Que legal. Por quê? Nós tivemos que fazer os casamentos por online. Entendi. No Paraná inteiro. Foi tudo via Microsoft Teams. Que legal isso, né? Eu digo, é a tecnologia servindo a um propósito legítimo, nós fazíamos né? assim, de 5 em 5 casais. Começava na segunda-feira às 8 horas da manhã e até às 18 horas. Isso foi até a sexta-feira. Todos os dias eu fiquei sem voz. E na sexta-feira nós encerramos com o casamento em São José dos Pinhais, que então seria o encerramento em que 25 juízes estariam celebrando o casamento junto comigo em diversos lugares do Paraná, na mesma hora. Nossa. De 5 ou 10 casais. Nossa, é muita gente, né? Sabe? Então, e aquilo fechou um número de 3.093. A gente só não dá solução para aquilo que é impossível, porque muitas vezes o impossível nós conseguimos. E para quem não quer, né? Porque, não quer. Enfim, é autocomposição do início ao fim. E se a doutora pudesse, doutora Joyce, assim, desenhar o Justiça no Bairro para os próximos 20 anos, que tipo de inovações, e aí eu não falo só tecnológica, mas inovação tecnológica, institucional, a doutora colocaria nesse desenho para levar ele para mais 20 anos, que ajudaria a facilitar isso? Toda a parte tecnológica é que vai ajudar. E uma das coisas mais importantes é quem está à frente. Quem está à frente tem que ter o perfil da mobilidade afetiva, do querer fazer, de querer se doar, de
ter aquele contato com o ser humano. Porque tem pessoas e pessoas. Uhum. Tem juiz que tem o perfil para conciliação. Claro. Tem juiz que ele é mais pro litigioso, ele é mais reservado, mais como o Ministério Público também. Então, o que nós precisamos daqueles que participam realmente, dos intérpretes da justiça, que seria o juiz, que seria o Ministério Público e o advogado, que pudessem vestir essa mesma roupagem, a do afeto. É possível fazer justiça com amor? Com certeza. Quando você... Daqui você pode fazer. Eu já provei que dá. Não tem como voltar atrás. São mais de 24 anos. São 24 anos de dedicação. Se o tempo não prova, o que vai provar, né? Então, olha o tamanho que hoje a justiça no bairro está. Hoje nós já fizemos o Paraná inteiro. E nós voltamos fazendo o Paraná inteiro. E sempre, daqui a 20, daqui a 30 anos, nós teremos as mesmas situações. Talvez sejam resolvidas de forma mais simplificada, que é o que nós buscamos. Mas os problemas serão os mesmos. Nós estamos falando de ser humano. Nós estamos falando de relacionamento. Enquanto não houver uma educação própria para evitar a violência doméstica, para evitar a violência contra o idoso, para evitar a violência contra a criança, nós teremos tudo isso. Quer dizer, institucionalmente o buraco é mais embaixo, né? Ele demanda um compromisso não só de quem está ali, mas vamos falar também uma legislação mais prática, mais assertiva. E uma educação. O povo tem que ser educado. Você veja, se você tem em casa uma falta de maturidade, que você não tenha instrução entre os pais, o que você vai ensinar para os filhos? Pura verdade. Hoje você vê crianças, adolescentes agredindo os professores, incendiando mendigos. Eu tenho uma cliente professora que ela relata exatamente isso, e ela dá aula na rede municipal em colégios de extrema vulnerabilidade. E ela fala que é onde as coisas que a gente ouve no jornal acontecem. Então, quem que você tem que educar? A criança? A criança já está na escola. Você tem que educar a família. E esse é o primeiro ponto. Educando a família, você vai ter uma criança educada. Nós temos um programa muito bonito, que é do Dr. Carlos, lá de União da Vitória, e que ele vai nas escolas. Ele cobra dos pais a criança na escola. E ao cobrar que a criança esteja na escola, ele cobra padrões, novos padrões da família para com o aluno e para com a escola. É um programa que já existe há mais de 20 anos, que ele lidera lá e que é um sucesso. É um exemplo. Ele deve ser o terror do Conselho Tutelar, né? Porque ele deve cutucar os caras e falar, e aí, como é que tá? Tá acontecendo, não tá acontecendo? Não, é ele que faz. Mas digo, ele deve cobrar também, né? Toda a estrutura, né? Não só os pais. É muito maior. É ele mesmo que vai com a sua equipe do fórum. Nossa, nem imagino isso. E o Ministério Público. E lá eles fazem. Lógico que tem aquela parte do Conselho Tutelar que vai fazer uma outra parte. Mas é ele pessoalmente que vai. São 3 cidades que fazem parte da comarca e ele vai em todas elas. A gente precisa de mais gente assim, né? Precisa. Por isso que eu disse que o Justiça no Bairro tem que ter o perfil. É verdade. O juiz tem que ter o perfil. Você não pode exigir que um juiz muito acanhado vá. Ele não vai conseguir. Porque não faz parte da... Para ele vai ser até um sofrimento, né? É um sofrimento. Porque ele não consegue fazer. Então tem que ser um juiz mais despachado. Comunicativo. Mais comunicativo. Que consiga entender a família que está na sua frente, principalmente. E é uma característica que desde aquela época eu me lembro da doutora dando palestras e tudo mais, muito comunicativa. Aí agora, assim, a minha curiosidade é se a doutora se tornou mais comunicativa por causa do Justiça no Bairro, ou a doutora já tinha esse poder de fala, já gostava de se posicionar bem em público, que deve ter ajudado, obviamente, a desenvolver o programa, ou surgiu a partir dele essa... Não, sempre foi desenvoltura, sempre foi assim. Sempre foi assim.
Eu me lembro que quando era criança, eu nunca fui de cantar, Uhum. mas eu sempre gostei muito de poema. Ah, Então eu declamava na escola. Era o dia da árvore, era o dia da independência, era o dia da bandeira, era o dia da mãe, era o dia do pai. Lá estava a tal da Joeci declamando poesias. Muitas poesias eram feitas por professores, que eles levavam para mim de um dia para o outro para decorar, ou uhum. de próprios alunos bem mais velhos que tinham poemas, e eu ia lá e decorava. E Uhum. ia dizer lá na frente. Até brincavam. Acho que os alunos estão cansados da Joyce. Eu era conhecida como Uhum. declamadora oficial. Entendi. E quando a doutora ingressou na magistratura, agora mudando um pouquinho de lado aqui, né? Era um cenário de uma época em que tinha menos mulheres em cargos de liderança, Com né? certeza. E, e eu imagino que ser mulher deve ter influenciado de alguma forma, ou positivamente ou negativamente. Digo, deve ter ou criado obstáculos ou facilitado alguma coisa. Se você fizesse assim um apanhado de toda essa carreira, mais ajudou, mais atrapalhou? Eu diria para você assim que eu galguei um espaço como ser humano. Uhum. Não com a qualificação da mulher, porque ele já era muito difícil. Porque eu venho de uma família muito humilde, em que minha mãe é abandonada pelo marido, Em que cidade? em Londrina, Londrina. em que ela era discriminada por ela ser abandonada e ter 4 filhas. Então, isso já era uma forma de você tentar mudar, quebrar este paradigma. Então, quando eu comecei a trabalhar, em momento algum, como magistrada, eu me coloquei naquela posição extremamente não, porque a mulher. Não. Eu era um ser humano que estava atendendo seres humanos, Perfeito. sem diferença. Perfeito. Se os outros apontavam diferenças, esta diferença não fez parte da minha vida. Perfeito. Eu cheguei até aqui pela capacidade de trabalho, pela capacidade de você modificar muitas coisas, tornar o direito mais acessível, facilitar a aproximação da pessoa que precisa do direito, fazer a entrega da prestação jurisdicional de uma forma mais efetiva, comprometida pela justiça, mas independente de ser mulher ou não. Mas nunca foi assim desafiada, porque naquela época, infelizmente, era comum a mulher Ah, ser era. desafiada, né, de alguma forma, pelo simples fato de ser mulher, né? Como se fizesse Eu me lembro muita que quando diferença, né? chegava por exemplo, quando cheguei na comarca de Formosa do Oeste, que foi a primeira comarca, eu fui a primeira mulher magistrada lá. Uhum. E aí chega uma mulher, e lógico, todos os homens no fórum, né? Só tinha a senhora do café, o resto era, né? Tinha uma funcionária no cível e aquilo que era só da família. E aí você chega ditando regras, né? Uhum. Porta aberta, dando risada. Muitas vezes eu ficava no cartório, junto com eles, aprendendo, vendo como que eles faziam. Né? Eu precisava saber como que era o dia a dia da escrivania, seja do crime ou seja do cível. E tinha uma abertura muito grande com os advogados, porque quando eu chegava na comarca, as pessoas iam me procurar. Porque eu ia no supermercado, eu ia na feira, eu ia no banco, eu ia nas pernambucanas, Uhum. né? E as pessoas encontravam comigo e conversavam. Eu dizia, aparece lá no fórum que eu vou resolver teu problema. Olha. Então, e com isso fazia e pedia para os advogados que me ajudassem. Digo, doutor, vamos fazer uma audiência rápida? Eu mando chamar o marido, fazemos o divórcio deles aqui, estabelecemos, fazemos ali no júri. E porque a justiça é gratuita, que o senhor topa de fazer, acaba já o problema. Eles nunca disseram não para mim. E com isso eu mantinha a minha comarca em dia. Então eu facilitava a aproximação, mesmo sendo mulher. Então havia um diálogo tranquilo. Na maioria das vezes, quando eles se assustavam, alguns advogados que vinham de fora chegavam lá, tinha uma juíza mulher. E era uma juíza mulher que estava sorrindo. Nem por isso ia faltar com respeito. Mas foi sempre assim. Tem uma juíza aposentada já, amiga nossa, a doutora Carmen, que eu me lembro que uma vez eu perguntei para ela, falei, e aí, doutora, como é que acontecia? Conta aí como é que era. Ela falou assim, nunca ninguém se folgou em uma audiência minha, porque eu nunca dei abertura para ninguém se folgar.
Então, eu nunca tive nenhum excesso contra mim e também nunca vi ninguém abusar. Falei, nossa, espetacular. É como tem que ser a cabeça do magistrado, né? Por exemplo, uma vez um advogado fez uma brincadeira em sala de audiência, porque eu tinha costume de caminhar junto com a esposa de um advogado, e nós caminhávamos pela estrada, assim, pelos arredores dos sítios ali. A gente ia fazendo caminhada no final da tarde. E eu geralmente levava um pedaço de pau, pegava no caminho assim, andando com aquele pedaço de pau. Aliás, ando até hoje assim. Tá? E o advogado chegou assim: nossa, doutora Joyce, eu vejo a senhora no final da tarde andar junto com a esposa do doutor José Pereira, dona Claudete, a senhora sempre está com um pedaço de pau. Para que isso? Aí eu peguei e disse assim para ele: sabe, doutor, é para duas coisas. Nós temos muito cachorro aqui. Então é para afugentar de 4 patas e de 2 pernas que se metam a besta. Olha só. Ele deu risada ou ficou sério? Não, deu risada. Porque eu falo rindo, né? Uhum. Menos mal, né? Porque realmente, eu acho que o tom do magistrado tem que ser esse. Mas ele tem que estar próximo, vamos dizer, sem estar próximo demais, e a distância também não pode ser muito grande, tem que receber todo mundo, Respondi na brincadeira e foi. Show de bola, show de bola. Eu com certeza não teria uma resposta tão boa. E isso foi quando a doutora estava em qual comarca? Formosa do Oeste. Formosa do Oeste. Pois bem, e a doutora falou que cresceu em Londrina. Londrina já é entrância final, né? Sim. E a doutora nunca quis ficar por lá? Não. E gostou Nasci mais daqui e do me Curitiba? criei lá. Então não quis. Eu fui quando eu passei no concurso, Uhum. eu fui para a seção judiciária de Apucarana, fiquei próximo de Londrina. Uhum. Né? Minha mãe morava lá, né? Minha mãe faleceu há questão de 1 ano e meio, em Londrina, onde tem a casa lá ainda em Londrina. E fiquei em Apucarana durante 1 ano. Depois eu fui para Guaratuba, fiquei 1 ano em Guaratuba, e daí depois eu fui para Formosa do Oeste. De Formosa do Oeste, a comarca que estava vaga na época era Telêmaco Borba. Uhum. Aqui tem uma história de Telêmaco Borba Por muito favor. interessante. Quando eu era criança, meu pai era representante de produtos farmacêuticos. E tinha aquele Jeep antigo, Jeep Willys, né? Uhum. E ele ia levar remédio e foi lá para Monte Alegre para levar remédio no hospital. E tinha um bondinho que passava assim. Então eu queria, por toda a lei, andar de bondinho. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Queria andar de bondinho e meu pai disse que não podia. E para mim aquele bondinho era o Corcovado. Era o Rio de Janeiro, que estava ali no Rio de Janeiro. Veja como é a inocência de criança. E nós fomos embora e eu fiquei olhando o bondinho. E eu dizia: eu vou voltar aqui. Eu vou andar nesse bondinho. Bom, estou indo para Telêmaco. Estou lá em Telêmaco. Fazia já 2 semanas que eu estava em Telêmaco como magistrada. E alguém falou da cidade de Harmonia e falou do bondinho. Daí eu falei assim: nossa, eu me lembro que quando era criança, eu vim numa cidade chamada Monte Alegre e o meu sonho era andar de bondinho. Aí a escrivã que estava do meu lado, ela disse: mas a senhora está em Monte Alegre. Aqui, hoje, chama-se Telêmaco Borba. Nossa. O plebiscito mudou o nome de Monte Alegre para Telêmaco Borba. Eu disse assim: e aonde que está o bondinho? E o bondinho? Aí me ensinaram, eu saí, peguei meu carro e fui no bondinho. Fiquei embaixo do bondinho e olhava e eu dizia assim: meu Deus do céu, o senhor cumpriu a promessa, o pedido da criança, só que o senhor pediu muito mais. O senhor me entregou o seu povo para eu atender. Aí eu subi e fui andar de bondinho. As pessoas que estavam no bondinho não entendiam o que aquela mulher estava fazendo de salto alto no bondinho, chorando. Uhum. Porque foi um desejo de infância. E lá eu fiquei 3 anos e fui muito feliz em Telêmaco Borba. Depois eu fui para a entrância final, de Ponta Grossa. Ponta Grossa. E daí depois eu vim, o único lugar que eu estava na final que eu pedi, na realidade, a remoção, foi de Ponta Grossa para Curitiba. Entendi.
Por isso que não deu Londrina. Entendi. E dentro do tribunal, já agora em segundo grau, já está desde que ano que a doutora está Desde lá? 2009. Volta. Já fui vice-presidente, já fui segunda vice-presidente, já fui primeira vice-presidente. Hoje eu estou na 11ª Câmara, que lida com família, infância. Eu imagino que naquela época também a doutora precisou de algum tipo de autorização especial. Agora uma pergunta bem, coisa muito pessoal minha, assim, que foi sempre uma curiosidade de como as coisas funcionam. Precisou de alguma autorização específica ou especial de alguém do tribunal para a doutora poder fazer o Justiça no Bairro e viajar e levar um monte de gente? Porque você está levando o nome do tribunal, né? Uhum. Isso foi como que aconteceu? Difícil. Ah, eu quero saber dessa história. Esse foi difícil. Toda mudança tem reação. Muito. Isso faz parte do ser humano. Uhum. Vai mudar alguma coisa, já coloca um não. Uhum. Já tem dificuldade. E quando eu fui fazer o Justiça no Bairro, eu montei um projetozinho, né? E levei para a corregedoria. Na época, o corregedor era, então, o desembargador Otis Ponhos. Sim. Né? E tramitou lá. Quando o desembargador Otis Ponhos estava saindo, foi aprovado. Ainda na gestão do desembargador Otto. E quem fez toda a movimentação administrativa disso foi o desembargador Xisto, que na época ele era juiz auxiliar. Quem acabou assinando, inclusive, foi o novo corregedor, que foi o desembargador... Ai, esqueci o nome dele aqui. Não se perca por isso que eu esqueci o nome. Tudo bem. E passou. Foi aprovado, mas daí eu já estava no eleitoral. Uhum. Então, acabamos não levando. Foi aprovado e eu tentei fazer com que as coisas acontecessem. E o presidente, então, da época, não aceitou. E a coisa não caminhou. Lutei muito. Mas não, mandaram que eu saísse do judiciário e fosse ser assistente social. Capaz, chegou a escutar isso. Que Porque absurdo. aquilo não era atividade jurisdicional. Tá bom. Quando chegou em 2003, o desembargador Otto, daí presidente, foi ele que implementou a Justiça no Bairro. E todos os atos administrativos, o desembargador Xisto, que então era juiz auxiliar da presidência, do desembargador Otto. E ali começamos. Ali começamos com a Justiça no Bairro e durante o período de gestão do desembargador Otto foi tudo ótimo. Aí as novas gestões mudam, né? Então, cada gestor tem um olhar diferente e ali começaram as dificuldades. Essas dificuldades foram mais preconizadas pela falta de entendimento de alguns magistrados de que você podia fazer justiça na rua, ou seja, nas ruas da cidadania, levar aos lugares mais difíceis, porque eu fui para tudo quanto é lugar que você puder imaginar. Nós montávamos a estrutura e lá fazíamos justiça, com alunos, com tudo. O juiz estava lá, era eu e o juiz da comarca. O Ministério Público estava lá. O advogado estava lá através das faculdades. Então, ali eu respondi processo. Nossa. Fui parar no CNJ. Meu Deus. E você vê, né? Nem sempre... Às vezes o processo nos persegue, né? Digo, não, e o Justiça no Bairro existe antes do CNJ. Porque de 2003... É verdade. Mas então... Nós somos vanguardistas. Seria correto dizer, então, que o Justiça no Bairro já era uma criança que tinha uma mãe e 2 pais afetivos, né? Sim. Tinha o desembargador Otto e o desembargador Xisto. Uhum. Não é mesmo? Que interessante, né? Que é mais uma das muitas evoluções que o direito do trabalho... que o direito de família passou de lá para cá. E, aliás, existem muitos conceitos jurídicos, né, que se evoluiu ao longo desse tempo. Por exemplo, eu me lembro, pelo menos na época de faculdade, não se ouvia falar tanto, pelo menos, ou não nesses termos, por exemplo, de violência psicológica, violência patrimonial, né? A doutora reconhece quais temas hoje como os mais importantes a serem enfrentados dentro dessa área de direito de família? Violência doméstica. Violência doméstica. Continua sendo, né? Porque Continua sendo todos os tipos de violência doméstica. E essas coisas, como aproveitando a deixa,
lembrar que naquela época a conciliação estava começando a nascer, tanto o Instituto de Mediação como a conciliação. E havia uma resistência imensa do judiciário no Instituto da Conciliação e da Mediação, que hoje está aí, veio para ficar, e que nós fomos um vanguardista. O Paraná é vanguardista disso. O Sejusc, vamos dizer que é algo já meio que inspirado nesse conceito, né? Porque hoje nós temos o Sejusc já como força de lei, né? Sim. Funciona, é algo que você tem que já declinar na petição inicial se você não quer, né? Porque, enfim, eu acredito também que tira um pouco da carga excessiva do trabalho do ombro do juiz, né? Porque, querendo ou não, se há possibilidade de autocomposição, por que não tentar? Né? E o Justiça no Bairro é a justiça itinerante, que busca isso, facilidades. Ela constrói, ela cria meios de você fazer uma entrega da prestação jurisdicional adequada. Concilia meios, né? Ela não é um ato conciliatório, ela concilia meios para que nós chegamos a esse fim. Então, quando nós nos reunimos para fazer as audiências 100, 200, 300, 400, 500 audiências para o juiz, eu estou criando meios para que a atividade dele tenha um resultado efetivo. E daí fazemos as conciliações. Ele tem um resultado, isso é justiça itinerante, que foi modelo para o CNJ para sair a resolução da justiça itinerante. O Justiça no Bairro foi modelo. Legal. Antes de continuar, doutora, na verdade nós já estamos nos encaminhando aqui para o final da conversa, mas antes disso, eu preciso fazer justiça agora a quem nos apoia, como eu disse lá no começo, que são os estúdios da Toca. Essa estrutura muito bacana que você pode contratar para caso você queira gravar sua videoaula, o seu podcast. É uma estrutura fixa que não sai daqui. Não tem nenhum tipo de improviso. Você vai chegar e o estúdio vai estar prontinho para te atender com tudo que é de melhor. Com uma imagem 4K muito bacana, com áudio limpo. E só que não é só desse estúdio aqui que o estúdio vive não, porque tem o estúdio 2 aqui ao lado, onde esse sim, ele é modular e você pode trazer o seu videomaker, o seu fotógrafo e fazer aquele perfil bacana do LinkedIn, tá bom? Então, esse era o recadinho que eu queria dar. E, doutora, agora, uma pergunta que eu anotei agora há pouco e que eu acho que é muito importante a gente, quando cria um legado, criar também os nossos herdeiros, aquelas pessoas que vão dar continuidade, independente da gente estar aqui, né, nessa vidinha ou não, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A doutora já tem herdeiros já criados para dar continuidade no programa ou está em fase disso? Como é que está essa? Já tem alguns herdeiros, sim. Porque hoje nós temos que nos preocupar, né? Porque o tempo passa e o Justiça no Bairro é um dos maiores eventos sociais que existe. Acredito que no Brasil. Se não for maior. Porque você movimenta muita gente. Ele nunca é restrito. Então, você vai encontrar eventos dessa natureza fora do nosso estado, mas eles são pequenos. Sim. E a estrutura, nós trouxemos vários desembargadores aqui de todos os estados para que conhecessem a Justiça no Bairro, lá em Foz do Iguaçu, num evento dentro do SESC. E mostramos as oficinas. A nossa oficina, que era o Justiça no Bairro, era uma oficina viva. Quando esses desembargadores de todos os estados foram conhecer, eles diziam assim, mas nós não temos essa estrutura. Eu disse, o Paraná também não tinha. Eu ensino como faz. Eu levo até os parceiros para vocês. Né? Mas falta aquele juiz que vai se dedicar, porque isso é uma doação. Não tem como você dizer assim, não, vamos colocar lá, ele vai dar certo. Não, é a doação. Então, hoje, por exemplo, eu tenho duas juízas no norte do Paraná, que é a doutora Isabelle. A doutora Isabelle já toca Londrina. O Justiça no Bairro de Londrina, ela quem toca. Inclusive, o programa Pop Rua, né, que atende os moradores de rua, que também faz parte do Justiça no Bairro. E ela tem feito, eu tenho estado com ela lá nos eventos, mas ela tem tocado junto com a minha equipe, que é daqui. Então, a equipe vai para lá, tem o juiz, tem o promotor, e eles tocam. A doutora Chélida, que também está lá, que faz parte disso. Então, são duas juízas hoje no norte do Paraná que têm condições de espalhar e organizar
o Justiça no Bairro por toda aquela região. Tenho também para cá. Hoje nós temos uma parte do evento que é muito bonita, não só a parte da curatela, que eu acho a parte mais bonita, mais humana que nós podemos ter, mas também temos uma outra parte que é o uso capião coletivo. Olha! Onde dezenas de famílias recebem o seu título. Quando foi em 2011 que eu resolvi fazer o uso capião, e foi a pedido de um prefeito lá de Candói, que nós fizemos, foi uma experiência. Eram mais de 80 famílias, quase 90 famílias, que precisavam ter aquela área de terras rurais regularizada. Eram pequenas porções de terra, de posse, que estavam ali de famílias há muitos e muitos anos. E o que eu fiz? Montamos uma estrutura, fizemos com que todos os pedidos ingressassem através de uma petição inicial dirigida no próprio programa da Justiça no Bairro, juntássemos toda a documentação, e eu ajudei a juntar essa documentação com ofícios meus, tudo, e fui abrindo as portas. Quando chegou no dia do evento do Justiça no Bairro, todas essas famílias estavam lá. Era muita gente. Nossa, imagina. Era a família com seus familiares. Muita gente. E a juíza, então, na hora, deu o despacho inicial, para citar os interessados, aqueles despachos tradicionais. Uhum. E nós fomos embora depois. E o processo ficou tramitando. Aí chegou um grande juiz na comarca. Senão o processo teria terminado. Com certeza. Chegou o doutor, hoje doutor, ele é doutor Mineiro, Ricardo Mineiro, que ele inclusive é juiz auxiliar da presidência. Ele foi juiz lá em Guarapuava. Quando chegou, estava aquele processo enorme lá. E ele perguntou, mas o que esse processo está fazendo aqui? Aí disse, esse é coisa do Justiça no Bairro. Ele disse, não, está cá. Ele viu, estava montadinho. Ele deu sentença. O processo começou e terminou em 3 meses. Nossa, que excelente. Ele deu a sentença. Então, caiu naquilo, não. Dá certo? Dá. Se o processo está montado, todas as provas estão ali, todos os ofícios, tudo, não houve, foi publicado, tá, tudo ok, era só da sentença. E os títulos foram entregues. De lá para cá, eu continuei buscando isso. Hoje, depois de tanta luta, mas de muita luta, para que isso acontecesse, nós fazemos a justiça no uso capião coletivo. Esse eu não sabia. Nós estamos conseguindo fazer, nós estamos fazendo em Cerro Azul e nós estamos levando no máximo 60 a 90 dias. E nós prometemos esse ano em 30 dias. A partir do momento que eu tenho toda a documentação deles. Por que eu tenho que buscar a documentação? Porque são famílias muito humildes. Eles não têm noção, eles se perdem. Então, a justiça vai atrás. Eu vou atrás da documentação. Eu assino todos os ofícios. Eu ligo, eu peço. E a minha equipe prepara toda a parte com o IAT. O IAT vai até o local, faz o mapa das famílias, faz as audiências. Hoje as audiências são todas gravadas, é feito com o tablet, é filmado, os confrontantes. E daí marca-se um dia e o juiz vai lá, que é a doutora Vanessa Jamos Marques. Ela vai até lá e todas essas famílias vão. Elas são ouvidas e confrontantes. Na realidade, nós vamos ratificar o que foi feito. Eles são ratificados e é dada a sentença. Os confrontantes costumam ser a grande dificuldade, né? Porque sempre é um número Mas são grande. os mesmos. Uhum. Ele é confrontante e, ao mesmo tempo, ele é proprietário. Ele está buscando a sua posse também. Entendi. Ele está buscando o seu título. Nossa, vamos dizer, da mesma área ali. Da mesma área. Nossa, entendi. São eles. Não tem o que fazer. É uma questão de justiça. E aí, depois disso, o que resta para eles? A sentença é o documento hábil para que eles possam ir lá e conseguir o financiamento? Não. Uhum. Eles precisam da escritura. Sim. Então, daí, agora, eu não prometo entregar a sentença. Eu prometo entregar a escritura. Nossa. Então, é a escritura que nós estamos entregando. Você vai me perguntar se eu vou entregar a escritura? Não, não sou eu que entrego. Nós fizemos o nosso serviço. A escritura é entregue lá no próprio cartório. Sim. E nós marcamos um dia para fazer essa entrega. E tem entrega. adesão dos cartorários para... Aí nós vamos nesse dia para fazer a entrega dessas escrituras. A equipe vai. Uhum.
E o que eles fazem junto com o IAT? O IAT vai junto, porque eles precisam aprender, inclusive, o .gov, ou gov.com. Por quê? É a partir dali que eles vão ter o CAR, é a partir dali, com toda essa regularização, junto com a escritura, que eles vão poder fazer um financiamento. Então, nós temos, inclusive, orientação pós-entrega da escritura. Eu ia perguntar quais são os próximos, vamos dizer assim, quais são os próximos direitos que a doutora pretende incluir nisso, mas eu vejo que só a questão da escritura pública já é um desafio monstruoso, né? Nós temos uma cartilha, nós orientamos. Todo mundo que passa pela Justiça no Bairro fica vinculado. Então, nós estamos o tempo todo respondendo, oficiando, ajudando. A gama é grande. É vida de rockstar, né, doutora? Porque tem turnê, tem atender os fãs, tem tudo isso, né? Que coisa. Aí você vai me perguntar qual que é o tamanho da minha equipe. Comigo e o motorista somos em 13. Essa é a equipe do Justiça no Bairro. Essa é a equipe, vamos dizer, do núcleo central. Nós é que montamos. Caramba. O resto é parceiro. Nossa, é um desafio e tanto. Uhum. E o meu maior parceiro chama-se FEComércio. E chama-se ICI. E chama-se Liga hoje. A Liga. Porque justamente, até estava pensando se além da FEComércio, se tem outras empresas que aderem, né? Eu utilizo os espaços do SESC, né? Uhum. Muitas vezes das unidades do SESC onde eles estão, e utilizo os funcionários, quando não tem espaço, para utilizar os espaços da prefeitura ou das faculdades. Toda a estrutura é feita pelo SESC. Eles que montam desde o casamento coletivo, desde a estrutura. Me ajudam a fazer a recepção de documentos, a recepção das pessoas. Mas principalmente, assim, digo, existem empresas que batem lá no gabinete da doutora e falam assim, doutora, me diga como é que eu posso ajudar. Falta dinheiro, é fornecendo talvez o subsídio para que se compre 100 gravatas. Eles chegam a oferecer dessa forma? Oferecem em bens para as pessoas. Isso. Muitas vezes, digamos assim, eu preciso de roupa. Imagino. Então, nós Vestido temos... de noivo? Vestido de noivo. Então, às vezes, lojas, nós vamos mudar nosso mostruário, nós queremos fazer a doação. Ah, que legal. Tá? Aí temos, por exemplo, uma loja que sabe que vai ter o evento. Então, ou então que eles dizem assim, não, olha, eu na minha loja, eu posso dar 100 peças. Tem famílias que estejam precisando? Sim, daí a gente leva lá para Socavão, por exemplo. Sim, Castro. Uhum. Aquelas famílias onde ninguém vai lá. Uhum. E que passam necessidade, que são sustentadas pela própria prefeitura. Então, você faz com que essas roupas cheguem até eles. Calçados e tudo mais. Então, é muito mais abrangente. Tudo acontece. É uma união de esforços. Aí, para que eu tenha o Justiça no Bairro como um todo, porque tudo acontece ali, eu preciso da internet. Internet é a liga. Exatamente. Aí eu preciso de um sistema que seja rápido e célere. Instituto das Cidades Inteligentes. Isso aí. É bastante gente. Aí eu preciso do casamento, eu preciso dos cartórios do Registro Civil. Sem os cartórios do Registro Civil é impossível fazer alguma coisa. Eu preciso dos mandados de agravação, eu preciso das habilitações do casamento. O cartório seria talvez mais difícil porque são funcionários do cartório, é gente que está ali, que tem que querer estar lá, né? E eles sempre querem estar. Olha, que legal. Não, quando a gente começou a conversa e quando eu cogitei o nome da doutora aqui para a gente trazer, eu já imaginei que viriam histórias assim, porque por ter participado, me lembro, né? E imaginei que a coisa teria evoluído. Mas, olha, nem de longe imaginava que chegava a esse ponto. Os notários estão lá, os tabeliães, dando as informações que precisam, a escritura pública. Temos também o registro de imóveis, que diz o que está precisando. Ou seja, hoje toda a área registral está conosco. É o protesto que leva lá o totem. Nossa. É bastante gente. Nós temos o Paranação, que nós também carregamos o Paranação junto com a gente, porque tem inúmeros serviços.
ou quando para a ação não vai, nós também temos os serviços do Estado que vão conosco, como, por exemplo, a carteira do autista, a violência doméstica através do ônibus Lilás, da Leandra, da deputada Leandra, que é secretária, né, que atende as famílias, o idoso. Temos também os imigrantes. Nossa, tá aí uma questão que ela é muito atual, né? Nós lutamos muito, na época que eu estava na primeira vice-presidência, para facilitar o casamento do imigrante. Então, nós temos lá o venezuelano, e temos o haitiano, e temos o cubano. Sim. Né? Do seu país, ele não consegue a certidão atualizada. Ele vem com o documento que ele tem antigo. Então, junto à instituição que foi criada no próprio governo do Estado, que é a Secretaria do Imigrante, então, junto com eles, nós conseguimos facilitar uma cartilha e flexibilizar, pela resolução do provimento da Corregedoria e do próprio CNJ, em obediência ao CNJ também, facilitar com que essas pessoas possam, junto com os documentos que são necessários quando entram no Brasil, que, estando eles de acordo, não importa a data, mas eles não vão conseguir o documento atualizado, que é a certidão de nascimento. E aí, então, nós fazemos o casamento. Nossa, aí imagina a emoção desse pessoal, né? Porque foram encontrar dignidade aqui. Aqui. Emprego decente. Uhum. No nosso escritório, a gente acaba vendo bastante haitiano que vem com vários tipos de problemas e, de fato, o casamento, a parte de documentação inicial quando entra no Brasil, até, pelo menos dos que eu já conversei, não me parece ser o maior dos problemas deles. Mas como a gente atua muito na área trabalhista, acaba vendo também como esse pessoal sofre por, às vezes, absorver um tipo específico de trabalho que não querem direcionar para outras pessoas, porque acham que o trabalho mais complicado tem que passar para eles. E aí, quando a gente vê a dignidade chegando para eles, é recompensador, né? Nós regularizamos muito a situação do brasiguaio. Uhum. Ou seja, as crianças que são filhos de brasileiros com paraguaios. Sim. E que vêm para cá, retornam ao Brasil. Então, nós temos que fazer o traslado, passar pelo traslado, registrar no livro E dos cartórios de registro civil, e daí sai a certidão de nascimento. Muitas vezes temos que retificar. Então, primeiro sai do jeito que está, e daí nós retificamos. Porque, por exemplo, no Paraguai, o nome da mãe vem por último. Olha. E muitas vezes eles não querem, eles querem o nome do pai. Outros não, querem deixar do jeito que está. Ou às vezes querem modificar o primeiro nome, porque é um nome que foi escrito e ao som, é um nome meio indígena, Guarani. Uhum. E que dá um som que às vezes é ofensivo aqui. E para evitar o bullying, uhum, né? Então a gente troca, facilita de consertar, então retifica. Nossa. E que é o tipo de coisa, é uma sucessão de atos, por exemplo, que se a pessoa procurasse um escritório de advocacia para resolver, talvez nunca fosse resolver por conta do custo, de tudo, né? Sim, muitas vezes já tivemos casos de pessoas que precisam arrumar um nome, né? Porque tem um concurso, ou porque vai estudar, ganha uma bolsa fora do país, e o nome dela não está correto. E é um nome, às vezes, ucraniano, alemão, italiano, muito italiano. Então, você tem que arrumar. Então, ela traz toda a documentação, todo o histórico de que a família chegou no Porto de Santos, tem lá os documentos que comprovam, os documentos que vêm lá do país da origem, dizendo que o nome, a escrita do nome é assim. Então, daí nós fazemos a retificação daqueles documentos para que eles consigam arrumar o passaporte aqui e arrumar o nome lá também. E aí o judiciário, na pra verdade... conseguir depois a cidadania. Mas digo, o judiciário, de certa forma, como ele atua em última instância, quando a pessoa não conseguiu resolver espontaneamente a demanda dela, é o judiciário tentando trazer com mais celeridade aquilo que, vamos dizer, a estrutura pública já deveria entregar, de certa forma. E são famílias humildes, então, que não teriam condições de pagar o custo de uma retificação. Uhum. Porque você veja, E é custoso. elas vão precisar desse passaporte aqui, com o nome correto, para depois
quem sabe lá na cidade onde eles vão fazer o curso deles, conseguir a cidadania também. Então, são pessoas muito carentes. É verdade. Bom, e então a gente acaba vendo como é importante, né, esse programa, que ele tenha muitos herdeiros e que ele tenha também muita gente com vontade de fazer acontecer e que a doutora consiga estar à frente dele ainda há muito tempo, né? Porque, afinal, é a mãe cuidando do filho que faz muito bem para a sociedade. Não, e hoje, por exemplo, nós temos lá o doutor Augusto, que é de São José, o doutor Augusto é um juiz que sempre está conosco. Temos o desembargador Luciano, que hoje toma posse agora como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e da desembargadora Luciana, sua esposa, que todos estão à frente do programa Justiça no Bairro. Que bom, então ele vai ser conduzido, muito bem conduzido por muito tempo. E eu queria muito agradecer a doutora por ter dado esse encaixe na agenda para vir aqui falar conosco. Foi um papo que nos enriquece muito, né? Para você que não conhecia aí o Justiça no Bairro ou a trajetória da doutora Joeci, que eu acho difícil, porque aqui, pelo menos no estado do Paraná, ela já é uma das estrelas aqui do nosso judiciário. A gente já viu muita entrevista legal. E, doutora, como eu sempre costumo, gosto de apertar a mão de quem vem aqui. Muito obrigado. A doutora quer deixar algum contato para quem tem interesse em entrar em contato e fazer parte do Justiça no Bairro? Sim, o nosso contato é o próprio tribunal, é o Justiça no Bairro, que fica ali na rua Lisímaco Ferreira da Costa, do lado do Banco Itaú, tem um predinho ali de 3 andares. O segundo e o terceiro andar são do Justiça no Bairro, fica junto com o Sejusc, e é onde nós atuamos. Então, os eventos, a Justiça Itinerante não só funciona em todo o estado, mas como Justiça no Bairro tem também, de segunda a sexta, no Centro de Atendimento e Conciliação da Justiça no Bairro, onde as pessoas procuram, não só de Curitiba, mas de toda a região metropolitana. Ali nós temos atendimento, porque tem juiz, tem promotor, tem advogados das faculdades e tem a Defensoria Pública, além de ter perícia para curatela espontânea. Então, nós temos tudo que as pessoas realmente vulneráveis precisam. Para ali, afluem não só toda a região, mas também nós atendemos com muito carinho os moradores de rua. É um exemplo e eu espero que você também tenha gostado desse nosso papo de hoje. Caso você não se lembre, essa foi a doutora Joeci, eu sou Paulo Borges. E, se Deus quiser, estaremos aí nas próximas semanas com mais um convidado bacana para falar aqui no Podcast de Direito. Um abraço e até a próxima.